Boa noite, assinantes, boa noite, seguidores da Jolivi. Sou o Gabriel Correia, estou aqui com o Dr. Carlos. Boa noite, pessoal. Essa noite para conversar com vocês também no Instagram e no Facebook, em live, sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é o hormônio da testosterona e como ele vai saindo do nosso corpo a partir dos 30 anos. 30, 35, né? Geralmente, a partir dos... A gente começa a envelhecer, assim, atingimos o auge do nosso desenvolvimento físico e mental em torno dos 30 anos, entre 25 e 30. Aí, a partir daí, já iniciamos aquela escala descendente, né? Por quê? Porque os nossos hormônios começam a cair e a testosterona não foge à regra, né? Então, começa a haver aí uma diminuição da produção que faz parte do envelhecimento natural. Legal. Quem vos fala é o Dr. Carlos, nosso homem de ferro, que é otorrinolaringologista, com 35 anos de profissão, um grande estudioso da medicina regenerativa, da fitoterapia e da acupuntura, né, doutor? Sim. Quer falar um pouco pra gente aí de como você entrou para a saúde natural? Na verdade, a gente começa a trabalhar e começa a notar as limitações, né, que vão acontecendo no dia a dia do consultório. Então você começa a notar que a maioria dos tratamentos que você começa a oferecer para o seu paciente, né, cobrem basicamente os sintomas, né? Então, mesmo na época que eu só exercia a especialidade, eu já comecei a notar isso. Então, na época, eu fui atrás, né, da homeopatia, da fitoterapia e depois da acupuntura. Porque eu comecei a me sentir limitado em relação ao arsenal terapêutico que eu podia oferecer para o meu paciente. Você já sentia, então, que faltava alguma coisa faltava da medicina alguma tradicional, coisa, né? Sim, junto dessa medicina tradicional que a gente aprende na faculdade, não é? Então sempre faltava alguma coisa. E como é que são a queixa dos pacientes mais comuns, né? E o que o senhor sentia, assim, que a própria natureza pode nos fornecer? Você fala em relação à questão De queixa mesmo, mais comum, né? Dos próprios pacientes em relação à alimentação, por exemplo, com a testosterona. Sim, em relação à testosterona, né? Bom, a gente nota assim que o paciente chegava, né? E ele se queixava principalmente de fadiga, né? Mau humor, né? É uma pessoa que está ficando rabugenta, que não sente mais aquela disposição, não é? Vamos dizer assim, aquele tesão pela vida, né? Não estou falando só no sentido sexual, só no sentido sexual, não só nesse sentido, né? Aquela perda generalizada da libido, vigor, né? De vigor da libido, né? Porque a testosterona ela tem uma ação muito interessante no psiquismo do homem, que a testosterona é o hormônio responsável que dá a coragem no homem. Né? Tanto que quando tem um excesso de testosterona, por algum problema, né? Algum distúrbio de produção, ou mesmo quando a pessoa toma, vamos dizer, essas bombas de academia, ela fica agressiva. Sim. Tá? E a agressividade, né, é uma manifestação de excesso de testosterona. Né? A pessoa fica agressiva. Sim. Então, mas a testosterona bem equilibrada que vai dar aquela coragem no homem, né? Aquela vontade de empreender, de levantar e falar, vou fazer, né? Fica sem vontade de viver, uma falta de... sem vontade de vontade. Aí vai lá, deita no sofá, né? Fica lá o dia inteirinho assistindo televisão, né? Vai trabalhar arrastado, não sente prazer no trabalho, não é? Então isso tudo vai acontecendo com o declínio, né, da produção, não só da testosterona, mas de outros hormônios, porque os hormônios funcionam como uma grande orquestra, né? Mas o principal hormônio do homem, né, é a testosterona. Nós temos receptores de testosterona em todos os órgãos, mas principalmente Não sabia. no coração, nos músculos, né, no cérebro, né? A testosterona, por exemplo, ela protege
o coração do homem, como o estrógeno protege o coração da mulher. A testosterona tem um efeito em relação a evitar evitar com que o homem desenvolva resistência à insulina. Tanto que um dos principais sintomas de queda da testosterona é o homem começa a sentir vontade de comer doce. Você vê que doce é uma coisa que a mulher geralmente gosta mais de doce, não é? Tem mais costume. Tem mais costume. E aí o homem começa a procurar doce. Uma outra sinal de queda da testosterona, além da rabugice, não é? O mau humor, o homem vai ficando rabugento, ele começa a se tornar emotivo. Entendi. Entendeu? Então, se você em casa está se sentindo com falta de vontade de viver, falta de ânimo, essa rabugice, como o doutor colocou, realmente pode, não sei você ou talvez alguém que você conheça, porque pode ser uma mulher assistindo aí e querer indicar também. Então vale atentar esses sinais e a presença da testosterona em tantos órgãos levanta a importância de manter regulado. Ela mantém a cognição. Eu falei a questão da emotividade, é uma emotividade exagerada, não é? É porque geralmente o homem ele é menos emotivo, ele é mais racional. Então vai ocorrer uma queda dessa racionalidade masculina. Não é? Entendi. Vai diminuindo a capacidade do homem se orientar. Né? As mulheres até brincam, o homem não pergunta uma direção, porque ele mais ou menos, né, isso aí vem desde de quando o homem primitivo saía para caçar, ele tinha uma certa noção espacial de localização. E isso aí vem, né, isso é tudo, vem da evolução, isso é proporcionado por uma testosterona bem balanceada. Né? Então perde o sentido de direção, né? Perde capacidade de cálculos, vamos supor, de fazer cálculos, né? Aquele pensamento racional. Né? Então isso aí tudo vai diminuindo. Mas o principal fator mesmo que chama a atenção é a questão da diminuição da força muscular, né? Começa a haver uma maior tendência a acumular gordura, né? E desenvolver uma resistência à insulina, porque a testosterona tem um efeito hipoglicemiante, quer dizer, de diminuir a glicose do sangue. Então, ele protege o homem contra a resistência à insulina. Então, na mulher, não. Na mulher é o contrário. Ela geralmente aumenta a glicemia da mulher quando em excesso, mas no homem tem esse efeito protetor. Não é? Entendi. Então, se a gente percebe que há um ganho de peso e uma diminuição na vontade de viver, no ânimo, a gente pode falar que a pessoa está perdendo anos de vida, ela está envelhecendo. Sim, está envelhecendo, né? A queda de testosterona, a deficiência da testosterona, traz tantos efeitos deletérios para a saúde que é considerado como potencialmente fatal. Ele aumenta a tendência do homem ter arteriosclerose, né? Doenças cardiovasculares, né? Distúrbios de cognição cerebrais, não é? Afeta perda de massa muscular, né? Diminuição da força cardíaca. Né? Então, realmente é um hormônio muito importante. Não é? Tá certo. Nesses últimos 35 anos que o senhor atende diversas pessoas, muita gente já passou pelo consultório com esse tipo de queixa? Sim, é a principal queixa, né? Geralmente o homem, ele transmite, porque o homem é complicado de ir no médico, né? Não vai, tá? Quando vai é porque a coisa já está feia. Já está séria. Então, quando a coisa está séria, o que ele chega queixando? Disfunção sexual. Tá? Aí você vai atrás dessa disfunção sexual, ele já vem apresentando outros sinais e sintomas há muito tempo. Mas aí, às vezes, ele vai num médico, ele mesmo acha que aquilo é normal, que faz parte do envelhecimento. Ninguém precisa envelhecer doente, não é mesmo? Hoje, o que acontece é que as pessoas vivem 80, 90, 100 anos, mas vivem à base de remédio. Não tem qualidade de vida. Não é? O ideal é você diminuir, vamos dizer assim, a sua idade biológica. Sim. Não é? E depender o menos possível de remédio. O envelhecimento por si só já é uma doença,
né? Sim. Vamos dizer Inevitável. assim, inevitável, né? Mas você pode acrescentar vida a esses anos. Sim. Não é? Viver com mais qualidade, Sim, né? com mais qualidade. Conheço muitas pessoas aí que com 90 anos o cara tá na academia. Esperamos chegar lá, né? Bombado, sim. Andando de cavalo, surfando, se Deus quiser. E é um tabu pro homem, né? Sim, aí o homem vai no médico, aí o médico fala, isso assim mesmo, não vai, vamos dizer assim, na maioria dos casos, não vai na causa do problema. Era aí que eu queria chegar. Não é? Aí receita um paliativo. Ah, tá com disfunção sexual, toma aí um Viagra, um Cialis, um Levitra, seja lá o que for. Melhora aquilo ali. Mas aí o que está por trás? Né? Vamos dizer assim, o organismo já vai perdendo a capacidade de fabricar testosterona. Sim. Com o próprio envelhecimento. A testosterona, a maior parte... Então é um processo natural. É um processo natural de envelhecimento. Tá? Quando você chega em determinada idade, né, o seu relógio biológico, a natureza já entende o quê? Que você já cumpriu o seu papel na face da Terra, ou seja, nasceu, cresceu, reproduziu, vai morrer. Então a gente começa a ter aquela queda. Então começa a ter. Então, uma das coisas que a tecnologia propiciou para a humanidade foi o aumento do período de vida. Não é? E o que nós tentamos hoje com a medicina integrativa e regenerativa é não somente aumentar esse período de vida, né, mas também acrescentar qualidade a eles. Né? Então aí começamos a dosar tudo, verificar os sintomas de perda hormonal. Isso é fisiologia médica pura. Sim. Não é? Então você começa a tratar, né, estimular a produção, vamos dizer assim, no caso nós estamos falando de testosterona e de testosterona, mas de todos os hormônios. É possível também... É possível você estimular, por quê? Legal. A testosterona, ela não basta somente a quantidade dosada de testosterona. Você tem que ter receptores que hormônios são mensageiros. Certo. Tá? Então o hormônio é produzido, ele chega na célula, se acopla num receptor e ali ele passa uma ordem para que a célula fabrique certas substâncias, certas proteínas. Precisa ter o receptor. Então tem que ter um receptor. Tá? Com a idade, né, esses receptores eles vão desaparecendo, ficam fechados ou vão sendo ocupados por outras substâncias. Né? Por exemplo, o caso da mulher, por exemplo, ela toma um anticoncepcional, esse anticoncepcional, que é um hormônio alterado quimicamente, vai lá e ocupa esse receptor e não deixa o verdadeiro hormônio agir. Tudo errado. Então, por exemplo, com a perda de massa muscular, o músculo é um dos tecidos que tem mais receptores para testosterona. Com a perda de massa muscular que ocorre com a idade, vai diminuindo também esses receptores. Então a testosterona não tem mais onde se ligar. Se ela é menos utilizada, o próprio organismo começa a diminuir a sua produção. Entendi. Tá? E aí tem outras coisas também que acontecem. Por exemplo, o estresse. O estresse aumenta os níveis de cortisol, tá? E diminui a dehidroepiandrosterona, que são os dois hormônios que controlam as reações do organismo ao estresse. Cortisol aumentado, tá? Diminui a produção de testosterona. E a dehidroepiandrosterona diminuída, que é o que acontece numa situação de estresse, né? Também acaba não havendo a transformação, porque a dehidroepiandrosterona é um precursor também da testosterona. 10% do DEA, né, que é produzido no organismo, na suprarrenal, é convertido em testosterona. Então isso também ajuda a diminuir a testosterona. Então, no final, tudo culmina para uma diminuição Sim, da testosterona. uma diminuição, né? Então, não faz exercício físico, leva uma vida sedentária, vai diminuindo a massa muscular, diminui os receptores. E o que é o problema que é o padrão talvez do homem brasileiro mesmo, é o homem que bebe, é o homem que não está talvez praticando uma atividade física regular. Regular, sedentário. Então, e ainda tem o tabu que reforça que você não pode falhar, que você tem que não pode, o homem não chora, essas coisas todas que martelam na nossa cabeça e culminam num tabu muito maior, né?
Então vem a questão do estresse. Questão da alimentação, por exemplo, a alimentação rica em açúcar, isso também diminui a produção. O açúcar também. Sim, também diminui então, a o brasileiro consome pouco açúcar, né? Não é um problema. Gordura, por exemplo, baixa ingestão de gorduras. Quando eu falo em gorduras saudáveis. Porque a testosterona é um hormônio esteroide. Sim. Então, qual que é a matéria-prima dos hormônios esteroides? Colesterol. Tá? Qual que é a matéria-prima do colesterol? Glicose e gordura. Tá? Isso aí que vai formar o colesterol. Não é? E o colesterol, que é o pai de todos os hormônios esteroides. E aí, quando eu falo em hormônio esteroide, não é só a testosterona. Veio o estrogênio, a pregnenolona, o estradiol, a progesterona, a aldosterona, que controla a pressão sanguínea, a dehidroepiandrosterona, que controla o estresse, e o próprio cortisol. Que o cortisol, não fala mal do cortisol, mas o cortisol é um hormônio muito importante que é secretado em situações extremas de estresse agudo. Tá? Quantas vezes está um paciente na UTI, né, com uma doença gravíssima, não responde à medicação, você tem que administrar a hidrocortisona, que é o cortisol nesse paciente. Sim, a melhora é espetacular. Ele passa a responder, porque o organismo dele perdeu toda a capacidade. Ele está numa exaustão, que a gente chama de exaustão suprarrenal. E isso pode acontecer também na vida aí do dia a dia, umas situações de estresse prolongado, estresse crônico, leva ao que a gente chama de fadiga adrenal. E a fadiga adrenal cai tanto cortisol como DEA, e aí acaba dando uma bagunça no sistema neuroendócrino, e aí a testosterona vai tudo para baixo, aí que a pessoa pode chegar a morrer. Fadiga adrenal aguda, exaustão adrenal, a pessoa pode morrer. O assunto é sério, a gente está falando só de saúde, a gente está falando de testosterona, um hormônio que a partir dos 30 anos, 35 anos mais ou menos. 30, 35, é imperceptível. Começa a cair. Mas a gente sabe que a taxa vai diminuindo para aí de 2% ao ano, mais ou menos. E o assunto é sério, se você bebe, ingere açúcar, a gente já aprendeu aqui, não faz atividades físicas, esse vídeo é para você, ou então para você indicar para a pessoa que você sabe que não está seguindo esse tipo de coisa, tanto para o Facebook, que está em live, tanto para o Instagram, que está em live também com a gente, o Instagram da Jolivi, siga lá. E atualizando quem acabou de chegar, agora uma outra pergunta. Se a gente puder elencar, doutor, uma lista, assim, qual as coisas mais... para o que é mais importante a testosterona? O que você elencaria pra gente? Manutenção aí ele estimula a produção de glóbulos vermelhos, né? Estimula aí a formação de massa muscular, aumenta a massa muscular, né? Aumenta a força muscular, contratilidade cardíaca, né? Ao nível mental, não é? Ele dá essa coragem toda que eu falei para o homem, não é? Sim. Tem um efeito, vamos dizer assim, praticamente em todos os órgãos, não é? Ele age no rim, o rim produz um hormônio, que é a eritropoetina, que estimula a produção de hemácia às custas de testosterona, não é? E aumento da força física, né? Por isso que o homem tem mais força. O homem tem uma musculatura mais intensa, tem mais receptores na musculatura. Tanto que, às vezes, o que acontece? Você vê um homem com uma baixa testosterona, não é? Mas se ele tiver receptores, às vezes a testosterona está baixa no sangue, mas ela está ocupando esses receptores. Porque, na verdade, quando você dosa a testosterona, você está dosando a sobra. Concorda comigo? Você está dosando o que está sobrando no sangue. Então, ali você dosa a testosterona ligada à livre, que está ali circulando, que está sendo utilizada, não é? Mas a que está sendo utilizada já ocupou os receptores. Então você está vendo ali uma sobra, né? Tem a biodisponível, que é ligada à albumina, que é uma ligação fraca, que é liberada numa urgência, né? E tem a testosterona ligada à globulina, que é o SHBG, que é uma ligação forte, que demora muito para ser uma reserva, vamos dizer assim, que é liberada em condições mais a longo prazo.
né? Então tem esse tipo de ligação. Mas o que você dosa é a testosterona que está sobrando no sangue. Uhum. Não é? Então, quando você fala que tá faltando testosterona, você tem que associar o que você dosou no sangue, né, e os sintomas clínicos. Né? Isso aí é desde que a gente começa a formação de medicina, que todo mundo fala, a clínica é soberana. Você não vai tratar o paciente por um exame. O exame é só para confirmar o seu diagnóstico. Então, Entendi. você chega um homem, mais ou menos, no consultório, né, com 50, 55, 60 anos, para baixo em geral, né, perda de massa muscular, diminuição da libido, Já vem aquela pulga atrás da orelha. Disfunção sexual, né, não tem outra doença, ou às vezes tem, hipertenso, tá? Já está começando aí um pré-diabetes, uma resistência à insulina. Isso tudo, a gente fala, olha, está com problema hormonal. Provavelmente por esses sintomas todos, já que a testosterona é o carro-chefe do homem, né? Então a gente vai. Mas a gente nunca balanceia só a testosterona. Por isso que a gente fala em balanceamento hormonal. Então, a gente vê, dosa para ver. Porque muitas vezes ele ainda está produzindo testosterona. Está faltando estímulo. Entendi. Tá? Então como é que você vai estimular? Uma dieta adequada, né? Exercícios físicos, de força principalmente, para ganhar massa muscular. O exercício físico, ele tem uma ação muito interessante para produzir testosterona. Por quê? E principalmente se feito em jejum. O que acontece? Se você fizer o exercício em jejum, você vai estimular a produção de um hormônio, a sua glicose, lógico, vai cair. Certo. Não cai de repente, né? Sim. Mas aí você aí o seu organismo vai produzir um hormônio, o estômago, chamado grelina. A grelina que dá a sensação de fome. Tá? E a grelina estimula um hormônio muito importante que no adulto ele é responsável pela regeneração celular e pela neoformação, tá? Que é o hormônio do crescimento. Tá? Esse hormônio do crescimento que faz com que aumente a massa muscular, aumente a massa óssea. A testosterona também tem relação com o aumento da massa óssea. Por quê? Não é que a testosterona não age diretamente. Ele é convertido em estradiol. O homem tem estradiol, que é o hormônio feminino, em pequena quantidade, que no homem vai ajudar a formar massa óssea, etc. Bom, então, esse hormônio do crescimento, ele vai fazer com que haja um aumento da massa muscular e aumenta a produção de testosterona. Ele induz a formação de testosterona. Entendi. Então, quando a pessoa faz exercício, o que a gente aconselha? Se possível, fazer o exercício em jejum, tá? É só uma questão de costume, tá? E outra coisa, além disso tudo, ainda ele estimula a quebra da gordura. Então a pessoa vai emagrecer mais fácil do que se ela tiver comido antes do treino, vamos dizer assim. Tá? Porque quando você começa um treino, você vai consumir a glicose que está depositada no seu músculo e no seu fígado, que se chama sob a forma de glicogênio. Sim. Que esse glicogênio vai ser quebrado, transformado em glicose para te dar energia. Por isso que não tem problema você, a não ser que você tenha um diabetes, alguma coisa, você fazer como um chocolatinho antes da academia. Isso não deve. Né? Entendi. Então, o o ideal você não comer um açúcar de alto índice glicêmico. Tá? Come aí uma castanha, alguma coisa, gordura. Entendi. Né? Uma coisa gordurosa, um óleo de coco. Então é um mito. A gente pode... É um mito. Caramba. A não ser que você tenha um problema sério de saúde, que te causa uma hipoglicemia. Ninguém vai desmaiar. E aí você precisa ter uma taxa... Ou você é um atleta de alta performance que precisa alimentar aquilo ali. Aí tudo bem, aí você tem mesmo que repor aquilo rapidamente. Entendi. Mas eu estou falando da pessoa que tem uma musculatura normal, que faz um exercício moderado.
Né? Ninguém aqui está falando para ninguém ser atleta, porque inclusive atleta produz muito radical livre, né? E atleta, depois que acaba, aquele período dele é curto, né? Um exercício violento acaba com a saúde. Mas voltando lá, então, essa produção de testosterona e do hormônio do crescimento vai fazer com que você ganhe massa muscular. E aumenta os seus receptores também. E aí? Tá? E aí, se você estimula toda essa produção de testosterona, se aumentar a massa muscular, o seu sistema endócrino fala, tá precisando de testosterona, tem mais receptor, produz mais. Produz mais. Legal. Então, o que eu estou falando é isso. O exame é só uma maneira de você diagnosticar o problema. Mas você não vai tratar um paciente pelo exame. Tem muito paciente que está com 350, 400, sei lá, de testosterona, mas está muito bem, obrigado. Entendi. Então, às vezes, não precisa de você balancear. Você só trata se ele tiver sintoma. O exame é só uma certeza. Uma certeza, né? Uma maneira para você ter um parâmetro para fazer o tratamento. Então, fazendo uma dieta adequada, se você ainda está aí no início, aí, 40, 45, 50, até 60 anos, dependendo dos seus sintomas, então você fazendo uma dieta adequada, fazendo exercício físico adequado, ter um bom gerenciamento do estresse, né? Tiver um sono bom, sono é muito importante, porque se você tem insônia, você produz muito cortisol. Cortisol dá duas coisas, altera o metabolismo da glicose, provocando resistência à insulina, tá? E diminui a produção de testosterona. Então, se você tem insônia, dorme mal, tem a apneia do sono, não é? Então, ronca, tem a apneia do sono, isso é um problema sério, sua testosterona e outras coisas vai lá para baixo. Então, na verdade, a gente acaba entrando num ciclo, que é o ciclo de não fazer uma atividade física, ter uma alimentação com uma alta taxa glicêmica, beber a nossa latinha de cerveja, então ela... E tem o problema também da poluição, né? Aí, mais a poluição tanto atmosférica, né? E aí hoje a gente vive cercado em plástico. Plástico é uma desgraça para a vida de todo mundo, não é? Tudo é plástico. Ele contém xenoestrogênio. Xenoestrogênio é o quê? São substâncias estranhas, daí o nome xeno, né? Estranho, estrangeiro. Sim. São substâncias estranhas que têm um efeito similar ao estrogênio. Tá? Isso aí tem tudo quanto é lugar. Isso vem do plástico. Plástico, pesticidas, agrotóxicos, perfumes, odorizantes de ambiente, não é? Essas coisas que você coloca aí para dar um cheirinho gostoso, aquele spray automático do banheiro. E se fosse só diminuir a testosterona, ainda estava bom, né? Mas só que isso aí é cancerígeno também. Nossa. São cancerígenos. Né? E a gente está ingerindo isso aí, toda coisa. Você toma uma latinha de cerveja, ali dentro é revestida de plástico, bisfenol. E aquilo ali tem efeito cumulativo. Não é? Sem contar que a cerveja ainda é rico em fitoestrogênio. O lúpulo é rico em fitoestrogênio. O lúpulo tem uma substância que bloqueia a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que converte a testosterona em DHT, dehidrotestosterona. A dihidrotestosterona é um hormônio derivado da testosterona que é responsável pela libido e pela ereção. Então você começa a ter diminuição da libido, de disfunção sexual por conta disso. Então, sem contar o álcool também. Nossa, não é? Então, abuso de cerveja é complicado. E se ela vem na latinha, aí que é a coisa, né? Aí é a coisa. Então, assim, a questão do álcool é uma questão, e da comida, né? É uma questão que a gente tem que pode fazer um uso leve, até o uso moderado hoje já é questionado. O que é o uso moderado do álcool? Não sei. Né? Ainda mais é uma bebida cultural, né? A gente sai para encontrar os amigos, sim, é o que eu tô falando. Beber. Comer e beber
é uma forma de celebrar a vida. Né? Então ninguém também está pretendendo levar uma vida, assim, vamos dizer assim, monástica, acaba virando uma vida chata, não é mesmo? Mas o que não pode haver é abuso. Né? O cigarro, mesma coisa, o cigarro é pior ainda, né? Porque o cigarro, ele diminui a oxigenação de uma maneira geral. Não é? A gente nem fala muito em cigarro hoje em dia, porque felizmente no Brasil cada vez é menor o número das pessoas que fumam. E infelizmente no Brasil cada vez aumenta mais o consumo de bebida alcoólica, até entre os jovens. Né? E o álcool é um problema sério porque ele não afeta só o organismo da pessoa, ele é uma droga que afeta as outras pessoas também. Sim, né? sem dúvida. Acidente, né? Uma coisa, né? Várias coisas. Sem né? sombra de dúvidas. Né? E então é evitar o abuso do açúcar, exercício, né? Fazer um gerenciamento do estresse, né? Dosar zinco. É muito importante, porque a partir dos 40 anos, né, a pessoa idosa tem carência de zinco, a maioria, a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos começa a ter uma deficiência de zinco. Até a vida idosa, Sim, onde e tem isso mesmo um déficit. até ficou uma coisa muito interessante, uma coisa até que eu gravei para Jolivie, como eu sou torrino, né? Então eu gravei, dei uma aula sobre zumbido e perda auditiva, né? E uma das causas de zumbido é a queda do zinco. Né? Na cóclea, né? No ouvido interno. Porque a cóclea, o ouvido interno, é o órgão do corpo que mais tem zinco no organismo, em termos de concentração. Tá? Então, a pessoa, se ela tem, vamos supor, um zumbidinho no ouvido, ou começa a ter uma pequena perda auditiva, né? Muito provavelmente não é só a única causa, mas provavelmente ela já está com uma deficiência de zinco. E a administração de zinco melhora isso. Então, mas o zinco não age só na cóclea, é no organismo inteiro. Entendi. E a gente sabe que o zinco é uma substância primordial para a síntese e a fabricação de testosterona. Além disso, o zinco ainda protege a testosterona, né, da criptonita dela, que é a aromatase. Tá? A aromatase é uma enzima que naturalmente ocorre, que transforma a testosterona em estrógeno. Quando o homem vai envelhecendo, ele começa a acumular gordura. Não é? Vai engordando. E a gordura é como se fosse uma glândula rica em aromatase. Então a testosterona é convertida em estrógeno na gordura. Então emagrecer também é uma forma de melhorar a sua produção de testosterona. Pelo menos você economiza a sua testosterona. Evita essa conversão exagerada. Não é? Então, excesso de tecido gorduroso, você tem que dosar. Sim. Isso que eu estou falando que não é só a testosterona, você tem que dosar. E outra coisa, se a pessoa tiver um excesso de peso e você administrar testosterona para ela, né, sem dosar, sem ver, ela vai aromatizar essa testosterona em excesso. Vai ser convertida em estrógeno. Você vai piorar o quadro do indivíduo. Então, é uma coisa muito séria essa questão de balanceamento hormonal. Você tem que agir em tudo. Né? O ideal é que no início, se você notou que a pessoa ainda não perdeu totalmente, vamos dizer, a capacidade de produzir testosterona, porque a maioria é produzida no testículo, e o testículo, como qualquer órgão, também envelhece, vai perdendo a sua capacidade. Mas se ele ainda tem a capacidade de produzir testosterona, você pode estimular a testosterona, além disso tudo que eu falei, gerenciamento do estresse, sono, alimentação exercício, física, emagrecer, não é? Zinco, administração de zinco e vitamina D. A abstinência alcoólica também, a gente estava falando. Abstinência alcoólica, né? Vitamina D, que é primordial em todo o metabolismo e também para o metabolismo da testosterona, de produzir a testosterona. Então você tem que ver isso tudo. Né? E existe, além de alimentação e tudo, existem certos fitoterápicos que são conhecidos por estimular a produção de testosterona. Né? Um deles, que é muito usado, já faz muito tempo, é o tríbulos terrestres, não é? Que já é comprovado, né? Que ele estimula a produção de testosterona. Ashwagandha também
aumenta a produção da testosterona e de uma maneira muito bacana, porque ela controla o estresse. Então ela aumenta o DEA, que é o dehidroepiandrosterona. E o DEA, a gente sabe que 10% mais ou menos é convertido em testosterona, né? Além de dar um balanceamento do estresse, né? Proporcionar um bom sono, né? Então aí tem que ver, tratar as causas de apneia, de ronco, e a maior causa de apneia é a síndrome metabólica. Né? Se a pessoa vai ter que dormir bem, se ela não dorme bem, ela vai produzir muito cortisol, além de piorar a síndrome metabólica dela, vai diminuir a testosterona. Né? Entendi. Então tem várias maneiras naturais de se produzir. E aqui, além disso ainda, tem certas substâncias certos alimentos, por exemplo, o espinafre. O espinafre, ele tem como a soja tem fitoestrogênio, tá? E o homem não deve ingerir soja, a não ser se for fermentado. É legal a gente comentar isso, que existem alimentos que feminilizam. Feminizam, Então, a soja é um deles, né? O lúpulo, que eu já citei, tem muito antioxidante, tudo, mas se consumido em excesso, né? Pode realmente inibir a ação, diminuir a libido, né? Não, perdão, por favor, continua. Onde é que eu parei? Os que podem diminuir a produção de libido, mas eu também ia perguntar para você... Então, o espinafre, ele tem um fitoandrogênio. Então, fitoandrogênio, que são androgênios, né? A testosterona é o mais importante hormônio androgênio. Andros significa homem, né? Então, e testos é testículo. Por isso que fala testosterona ou androsterona é a mesma coisa. Então, tem fitoandrogênios, que são substâncias naturais, não é? Que funcionam como androgênios. Né? Tem essa função. Então, o espinafre é muito saudável. Sem contar que o espinafre, a rúcula, a beterraba, principalmente a folha da beterraba, é rica em nitratos, que são sais de nitrogênio que são convertidos no organismo em óxido nítrico. E qual que é a importância do óxido nítrico? É um potente vasodilatador. Isso melhora o quê? A ereção. A não ser que a pessoa tenha um problema sério de arteriosclerose, os vasos sanguíneos estão ali obstruídos, né, por placas de ateromatose. Mas aí é uma outra causa, né? Mas aí é outra causa, tá? Aí você consegue uma maior dilatação. Isso, além de melhorar a ereção, vamos dizer assim, ainda, vamos supor, diminui a pressão arterial, que vai causar uma dilatação, uma vasodilatação. Então, melhora de uma maneira geral a perfusão sanguínea de todo o organismo. Então, é uma coisa muito interessante. Então, o consumo dessa substância é muito interessante, né? Por exemplo, falei do zinco. Semente de abóbora é muito rica em zinco. A ostra é muito rica em zinco. Mas, às vezes, você não tem acesso à ostra, é muito caro. Tá? 2 colheres de sopa de semente de abóbora é suficiente. Né? Carne tem muito zinco também. Né? Carne vermelha tem muito zinco. E é carne engraçado geral. Que é um alimento conhecido por ser um alimento afrodisíaco, né? A ostra, a gente escuta justamente falar por isso. Na verdade, justamente por isso. É o zinco, né? Que está lá. Já a sabedoria popular. Isso aí já vem de anos, né? E, doutor, quais são... A gente pode falar assim, eu acho que é uma coisa que eu já venho do senhor, já falou, destruidores da virilidade. Esse é um termo correto? Existem esses alimentos que podem fazer mal para o homem, que acaba com a testosterona do homem? O que a gente pode fazer? O que faz mal? Isso aí nós já citamos, né? A questão do álcool em excesso, principalmente da cerveja, né? O sono inadequado, né? O estresse mal gerenciado, né? Os plásticos da vida, os pesticidas, os odorizantes, aquele cheirinho de carro novo, aquilo é fatal. Além de ser cheio de xenoestrogênio, ainda é cancerígeno. Né? Então você compra um carro, porque aquilo ali é artificial, sabe? É um perfume. Até o cheiro do carro, né? O cheiro de carro é um perfume.
Inclusive existem locais que você leva o seu carro para lavar e dar um up nele, né? Aí eles limpam o carro, enceram, aspiram e ó, Enche de perfume. enche de perfuminho para ficar com cheiro de carro novo. Inclusive o senhor falou que causa câncer. Sim, e é outros... cancerígeno, né? A gente também passou um pouco sobre balanceamento hormonal, queria que o senhor explicasse também, mas o que o balanceamento hormonal pode ajudar? O balanceamento hormonal, então ele é baseado, como eu disse, nos sintomas clínicos do paciente, né? E confirmados ou não, né? As carências ou não, porque tudo é clínica, você sabe que o paciente está entrando num quadro de fadiga adrenal, está entrando num quadro de baixa testosterona, essa coisa toda, não é? Então você faz os exames, né? Você chama de perfil metabólico e perfil hormonal. Então uma série de exames você faz, então você associa a clínica do seu paciente com o resultado daqueles exames. Sim. Aí você vai balancear aqueles hormônios, tá? Então o que você geralmente são os mais comuns? Então você vê, por exemplo, o hormônio tiroidiano é primordial. Sim. O homem, todo mundo com o envelhecimento vai apresentar uma disfunção, uma diminuição da função da tireoide. E a tireoide controla todo o nosso metabolismo, principalmente o metabolismo da glicose, né? Então, se você tem que balancear a tireoide, tem que balancear a glândula adrenal, o cortisol e a dehidroepiandrosterona, tem que balancear a testosterona, tem que ver como é que está o estrógeno, eu estou falando isso no caso do homem, tem que ver como é que está a progesterona. É um quadro, né? É um quadro. Esses são os principais, né? Aí se a pessoa tem, vamos supor, questão de pressão alta, você tem que ver como é que está a absorção de sódio nos rins, aquela coisa toda. Aí às vezes você tem que cuidar da aldosterona também, que é o hormônio que cuida disso. Quer dizer, na verdade, é uma orquestra. Então a função do médico, né, que age nisso aí, é justamente afinar essa orquestra. Porque se um instrumento deve desafinado, o concerto já acabou, né? Sem dúvida. Às vezes você não nota, às vezes é um instrumentozinho lá, quem não tem um bom ouvido não vai ver que aquele instrumento está desafinado. Sim. Né? Mas aí os outros começam a entrar em distonia e aí acabou. Né? Então você tem que comer, à medida que o ideal de começar esse tipo de tratamento é justamente em torno aí dos 35, 40 anos. Começou a reparar que está com fadiga. Sim, aquela coisa toda. E muitas vezes você dosa, tá tudo normal. Tá escondido. Então, as dosagens hormonais. Mas eu já peguei pessoa jovem com 350 de testosterona. Isso para o leigo, que o 360, 350, 400, quer dizer, você considera uma dosagem ótima, né? Em torno de 800, 900, 1000. Né? Entendi, então, realmente, está com uma baixa testosterona. Por que ele está aproveitando, não está? Você vai ver, essa pessoa está num estado de estresse imenso. Então, a testosterona dele vai lá para baixo mesmo. Porque ele pode ter testosterona. Ele não está produzindo. Ou pode não ter receptor de testosterona para a testosterona que já tem. Ou ele não está produzindo o suficiente. Né? Que isso, hein, doutor? Tá sedentário. E aí tá tomando uma cervejinha de final de Tá semana. comendo porcaria, tá bebendo porcaria. Os amigos chamam pro futebol de final de semana, não vai mais. Aí só vai no futebol para tomar cerveja, um churrasco. Para você que tá acompanhando a live tanto no Instagram, vem pro Facebook também. Aqui embaixo a gente tem o link pro dossiê Saúde Essencial, que se você clicar agora, você já consegue fazer a assinatura, que tá cheio de bônus aí para você. O doutor falando com a gente aqui de um assunto seríssimo que é testosterona. E se você é um homem que passa dos 35 anos, já nota uma falta de vontade de viver, libido. Falta de energia. Falta de geral, energia né? também. Tá ficando rabugento, a mulher tá falando, pô, mas você tá chato. Ficando rabugento, acontece mesmo. Porque com a idade também é natural a diminuição da produção de testosterona e todo homem acaba ficando um pouco mais rabugento com a idade, talvez. Sim, né? mas isso aí pode ser melhorado, né? Pode ser melhorado, né? Pode ser melhorado. É isso que a gente está falando aqui, viver
com mais eu qualidade. falo por experiência própria, viu? É. Sim, eu já Conta pra faço gente. meu balanceamento há mais de 15 anos, né? Uhum. Então... Faz toda a diferença, né, faz toda a doutor? diferença. Você começa a notar, né? Você já começa a notar uma diferença em pouco tempo. A vantagem do homem em relação à mulher nesse caso de balanceamento, tudo, de qualquer maneira, a resposta do organismo masculino é muito mais rápida. Então, com 3 meses você já nota, né? Então, se você... isso só depende de você, né? Você tem que parar de se auto-sabotar, né? Falar, amanhã eu vou começar. Pode não começar de uma vez, mas começa devagar, né? Um dia após o outro. Né? Vou mudar minha dieta, vou fazer exercício, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma musculação pelo menos 2 vezes por semana. Precisa ser tudo de uma vez, né, doutor? Precisa ser tudo de uma vez. Né? É todo um processo isso aí, mas rapidamente você vai chegar num ponto que você vai ficar espantado com a sua capacidade que o seu organismo tem ainda de se regenerar. Se você, vamos dizer assim, não fumou, ou se você não foi um grande fumante, parou de fumar logo, se já foi diminuindo a bebida alcoólica, aquela coisa, você vai ver que o seu organismo, ainda dentro de certos limites, tem uma capacidade de regeneração muito grande. E isso aí pode ser estimulado. Né? É lógico que você não tem mais 25, 30 anos, vai demorar um pouco mais, mas você consegue. Né? É só parar, não, vou mudar minha dieta, hoje eu não como mais açúcar, aboli o açúcar da minha vida, aboli o refrigerante, aboli ou diminuir muito o uso de álcool, né? O consumo de álcool. Colocar uma atividade física também. Uma atividade física regular. Né? Que não precisa ser como eu falei, a atividade física exaustiva é prejudicial. Né? Então porque produz muito radical livre. Sim. Né? E o organismo jovem tem uma capacidade bastante grande de neutralizar esses radicais livres. Mas uma pessoa que já tem um organismo mais envelhecido, essa capacidade também vai diminuindo. Então é importante também você tomar suplementos, né, antirradicais livres. Então aí tem vários por aí, né? Tem o resveratrol, tem a curcumina, né? Tem a vitamina C, a vitamina E é muito importante, tanto como antioxidante, como para a produção de testosterona. Eu já estava até esquecendo dela, não é? A gente não comentou mesmo. E então você tendo um balanceamento disso tudo, não é? E hoje já se consegue se dosar, né? Vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina B, né? Vitamina B12, complexo B é muito importante. O importante é a gente dar o primeiro passo, né, doutor? Sim, dar o passo. Você que está aí nos assistindo, sentiu algum dos sintomas que a gente falou, que é a falta de vontade de viver, cansaço, tá rabugento, dá o primeiro passo. Você pode clicar aqui embaixo, além de todas as dicas que a gente já deu, clicar aqui embaixo e assinar o dossiê Saúde Essencial. Assinando o dossiê Saúde Essencial, você tem acesso a vídeos exclusivos todos os meses, relatórios e dicas práticas para o dia a dia, e-book com os temas mais importantes da saúde masculina. Tem esse tema, tem muitos outros temas, e aí você vai ter aí a atenção e o nosso doutor Homem de Ferro, Carlos, como seu orientador, né, doutor? Certo. E assim, o que é importante é que a principal coisa que vai dar um resultado assim mais ou menos rápido são 2 coisas simples. Talvez não sejam fáceis, mas são simples. Que é o quê? Dieta e exercício. Isto é primordial. Uma boa alimentação, tá? Uma alimentação equilibrada, eu já citei aí vários alimentos, não é? O importante é que seja também variada. Sim. Tá? Toda alimentação tem que ser variada, não é? Ela não vai se entupir de espinafre, não. Come aí 1, 2, 3 vezes por semana, né? Outras verduras, rúcula que eu falei, não é mesmo? Então são vários alimentos, né? Que o que importa é a diversidade alimentar e ter uma alimentação equilibrada, né? Diminui o açúcar ou corta o açúcar da sua vida. Açúcar não serve para nada. Nada. Açúcar não serve para nada, adoece, só né? para viciar. Açúcar tem um poder viciante maior que o da cocaína. Isso Sabia é dado. disso? Não sabia, mas isso é um dado
É um dado importante. Um dado forte. Sim. E a gente se entope de açúcar. Se entope de açúcar. Né? E tudo, a questão... Tem uma questão de mídia de alimentação que tudo te induz ao consumo de açúcar. Por quê? Eles querem te adoecer, porque você vai comprar remédio, não vai? Remédio é caro, não é? É uma matemática bem simples, na verdade. Bem né? simples. É verdade. Não é mesmo? Não é muito fácil, eu estou aqui com a minha pressão alta, gordo, pré-diabético, diabético, não é? Aí eu fico na minha zona de conforto, ao invés de eu melhorar a minha dieta, procurar fazer um exercício físico adequado, não, eu tomo antihipertensivo, tomo remédio para diabetes, não é? Ah não, eu vou comer um docinho, aí eu tomo uma insulina, eu tomo um comprimidinho de metformina para controlar. Só mais um comprimidinho. É o quê? Só mais É uma muleta. Mas aquilo ali não está te ajudando, está te piorando. Então, se você realmente quer, tem que sair da sua zona de conforto. Sem dúvidas. Tem que sair, né? E dar o primeiro passo, que é clicar aqui embaixo, fazer a assinatura do dossiê Saúde Essencial. A gente tem aqui para quem assinar hoje o livro, o grande livro da saúde natural, são 73 segredos da cura sem remédio. Aí se você assinar hoje, você já ganha esse livro e aqui a satisfação é garantida. Se você assinar e não gostar, você pode cancelar, não vai ter a cobrança e o livro fica com você. Mas são 73 segredos dentro do dossiê Saúde Essencial. O Dr. Carlos divide muitos mais segredos, né, doutor? Sim, com inclusive certeza. Que giram em torno dos hormônios. Sim, mas o principal não é o hormônio. O hormônio realmente você vai usar quando houver uma necessidade. Né? Porque mesmo sendo bioidêntico, que são hormônios bioidênticos, são aqueles que quimicamente são idênticos aos produzidos no nosso organismo. É diferente daquela bomba hormonal que você, às vezes, tem muitas academias aí que vendem, né? Para o sujeito ficar bombado, criar massa muscular. Só que aquilo ali é um perigo, porque ele cria massa muscular, mas como são hormônios alterados quimicamente, eles vão bloquear a produção da testosterona. Se você for dosar a testosterona desses indivíduos, vai estar lá embaixo. Tá? E a testosterona baixa é fatal, então aumenta a tendência a ter câncer, dá atrofia testicular, então aí que não produz mesmo testosterona, a testosterona dele mesmo, dá atrofia testicular, aumenta a começa tendência a depender de câncer. da testosterona que ele está suplementando. Sim, sim. Começa a ter, pode ter câncer de fígado, né? Aumenta a incidência de câncer de fígado, né? E outros problemas mais. Não é? Aquilo é um músculo hipertrofiado, mas é um músculo que funcionalmente ele está prejudicado. Né? Então, existe até uma doença que a gente chama de síndrome pós-uso de esteroide, que você tem que desmamar a pessoa do uso das bombas, né? E fazer com que ele volte a produzir a sua testosterona natural. Olha que coisa complicada. E isso não é fácil de se conseguir. É muito difícil. Tá? A pessoa fica totalmente dependente. É muito legal a gente falar dos perigos das bombas sintéticas. Sim, isso aí com certeza. Né? E a gente está falando de fitoestrogênios. Quais são os outros também? Queria abordar mais esse assunto aí com o senhor. Os fitoestrogênios são substâncias, né, encontradas em plantas, né, que tem um efeito estrogênico. Então, a fórmula é semelhante à do estrogênio. Não é? Não são hormônios bioidênticos. São naturais, mas não são bioidênticos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é mesmo? Tá? Então, fitoestrogênio, eles são usados para tratar os sintomas, vamos dizer, de menopausa da mulher. Não é? Mas eles não são hormônios bioidênticos. Sim. Porque são de uma outra espécie que nem animal é um vegetal. E aí, doutor, colocar isso para dentro de um corpo... Pois é. Então, no homem, não é? Bagunça. No homem, vamos supor, homem que a gente fala muito na soja, que a soja está em tudo quanto é lugar hoje.
tá? E você costuma falar, mas eu não como soja, eu não uso óleo de soja, não sei o quê. Você vai comprar um salgadinho aí na qualquer coisa, um tira-gosto, pode olhar lá, um biscoito, uma coisa, tem soja lá. Uhum. Não é até lá, proteína Tem de tudo. soja. Tem realmente, muita coisa. Eles vendem até carne de soja, não é? Gente. Sem contar que além do fitoestrogênio, a soja geralmente existe soja orgânica. Mas geralmente a soja aí que é vendida por aí é cheia de agrotóxico e pesticida. E transgênica. Que já é um xenoestrogênio e é cancerígeno, né? Então veja bem, no Brasil isso aí é complicado, porque já fizeram uma estatística, várias estatísticas. O brasileiro, em geral, consome uma média de 10 quilos de agrotóxico por dia. Desculpe, por ano. Sim. Tá? Já fizeram uma estatística de incidência de câncer. Tá? Os estados onde mais tem uma maior incidência de câncer são justamente os estados mais ligados ao agronegócio. Uhum. Né? Então, isso aí é um problema sério. Né? Teve um colega lá, lá em Mato Grosso que ele fez uma dosagem, né, conseguiu dosar agrotóxico eliminado no leite das mulheres. Quer dizer, a criança está sendo amamentada e já está tomando agrotóxico. Então isso é um problema muito sério. Sem sombra de dúvidas. Né? Até dependendo, o produto orgânico, até dependendo de onde ele é cultivado, ele pode ter traços de agrotóxico. Por quê? Porque o agrotóxico vem com a chuva, vai para o lençol freático, aquela coisa toda, vai para o solo e a planta, mesmo que você não borrife agrotóxico nela, mas ela vai absorver. E passa adiante na cadeia alimentar. Entendeu? Mais um caso. Doutor, já estamos agora partindo para a reta final da nossa live. Então, para você que chegou agora ou que está acompanhando já há algum tempo, falamos hoje sobre testosterona, a falta da testosterona a partir dos 35 anos de idade nos homens é uma coisa comum. Mas tem como a gente manter a qualidade de vida. Com certeza, que é o objetivo, né? É o nosso objetivo aqui na Jolivie. Pra gente isso é um assunto muito sério. Reforço que aqui embaixo a gente tem um link para você fazer a assinatura do dossiê Saúde Essencial. Fechando hoje, você já leva esse livro, que é um livraço, Saúde Natural, são 73 segredos para você. Já leva para casa o livro. Tem um monte de bônus, você vai ter acesso a recomendações mensais. Dr. Carlos, nosso homem de ferro. Relatórios especiais todos os meses, e-books exclusivos e uma cópia física do nosso grande livro, Saúde Natural, que vai ser diretamente enviado para sua casa. Tudo isso você vai levar por apenas 12 vezes de R$ 12,90. Então é uma baita oportunidade de você deixar de lado aí todas essas suas práticas erradas, que é tomar cervejinha, né? Tomar cervejinha não pode mais. Em excesso, né? Em excesso, não pode. De vez em quando, um pouquinho. Sim. Tudo que... Né? Ô, doutor, obrigado. Na vida é o seguinte, bem pouquinho. O excesso, como dizia o Buda, né? A verdade está no meio. Então você não pode ir para os extremos, né? Então se você levar uma vida com hábitos moderados, né? Hábitos moderados. Comer moderadamente, uma dieta balanceada, exercício físico moderado, né? Ter um bom sono, né? Adequado, tudo. Então você vai aumentar o seu período de vida e viver com qualidade muito tempo. Você pode ver que a maioria dos problemas de doença hoje, né, é o quê? São doenças inflamatórias não infecciosas, que são provocadas por quê? Por dieta errada, sedentarismo, né? Estresse mal gerenciado, sono ruim. Né? Então hoje existe uma epidemia do que a gente chama de síndrome metabólica, que nada mais é do que uma alteração do metabolismo como um todo. A pessoa engorda, começa a ter arteriosclerose, começa a ficar diabético, hipertenso, e aí vai e acaba entrando num ciclo vicioso. E aí a tendência acaba entrando num ciclo vicioso. E aí a tendência, se você não sair, a tendência é piorar, piorar, piorar.
E a gente está em casa tomando cerveja, sem fazer atividade física e sem clicar aqui embaixo no link para fazer a assinatura e dar o primeiro passo para deixar de ser uma pessoa com uma queda de testosterona a partir dos 35 anos. Doutor, para já ir encerrando, é possível a partir dos 35 anos, 40, 50, 60? Sim, não existe uma idade, né? Desde que você não seja portador já, quer dizer, eu não sei até que qual que é o estado, Claro. o seu estado de saúde A gente espera hoje, em estados né? normais. Mas acreditem, sempre haverá uma melhora, né? Comece hoje. Não tem caso né? perdido. Vamos acho supor, que- você vai aí, vai jantar agora, não sei, não vai fazer aquela janta, aquela coisa, né? Toma uma sopinha de legumes, já começa hoje, não é? Começa amanhã, não é? Não precisa ser uma coisa radical também, tem que começar. Não, tem que começar. Se você não começa, você não termina, não é mesmo? É verdade. Então, um passo após o outro, né? Tem pessoas que conseguem fazer a coisa mais rápida, outros têm. Todo mundo tem o seu tempo. Mas o importante é começar. Né? Comece hoje mesmo, ou comece amanhã. Não, vou começar amanhã, não é? E o importante é a sequência. Lógico que vai dar uma derrapada aqui, uma derrapada ali. O importante é que essa derrapada não faça você voltar, não seja retroceder, não seja uma recaída. Não é mesmo? Então, ninguém vai proibir, ter uma festa hoje, eu vou tal. Se você tomava aí, não sei, meia dúzia de latinha durante a festa, toma 3. Não é? Se você comia um prato de comida, come meio. E assim vai, né? Se você colocava muito arroz, coloca menos, tira o arroz, tira a batata, né? Procura fazer o uso de carboidratos mais saudáveis, né? Vai diminuindo o açúcar, ou de preferência, elimina o açúcar da sua vida. É a melhor coisa do mundo. Você vai se sentir muito bem se você conseguir eliminar o açúcar. E é uma coisa que a gente acostuma, né? Sim, com certeza. Você consegue. Vicia. Vicia. Vicia e você, para sair não é fácil. Quem já tem o hábito de açúcar, né, não é fácil. Não, eu tinha 113 quilos, tomava refrigerante, adoidado, hoje não adoço nem açúcar, não adoço nem o café, nem o suco. Tem gente que toma refrigerante no café da manhã, toma Coca-Cola no café da manhã, eu conheço muito. A gente vê bastante, eu pego transporte público, trem, metrô, eu vejo muito, gente, coxinha, Coca-Cola. Serve até de almoço, né? E às vezes você vai nesses restaurantes, self-service, eu sempre observo o que tem no prato das pessoas. Poucos têm ali uma salada, uma coisa. A maioria tá lá, carboidrato em excesso, né? E aí vai tomar, em vez de tomar água, né? Pega lá uma Coca-Cola, né? Pega um refrigerante qualquer. Já vou comer um hambúrguer, agora eu vou mandar já um refrigerante, né? Porque para ficar com peso na consciência do que foi meio light, meio junk. E aí é escada abaixo, porque toda essa alimentação a gente já conversou hoje, acaba te causando uma redução de vontade de viver, você vai ter mais cansaço, da saúde em geral, né, doutor? Afetando todos os órgãos pela falta de testosterona. Sim. Recapitulando aí toda a live, tudo que a gente já conversou hoje. Show de bola. Para você que está então querendo dar o primeiro passo, repito, aqui no Facebook a gente tem um link embaixo nos comentários para você fazer a assinatura do dossiê Saúde Essencial e ganhar hoje ainda, só hoje, o grande livro da saúde natural, 73 segredos da cura sem remédio, que vai compilar aí um monte de dicas para você viver melhor. Certo, doutor? Certinho. Beleza, então. Doutor, além disso, você elencaria aí mais alguma coisa que seria interessante a gente conversar a respeito, que talvez não tenha te perguntado, sobre a importância do hormônio? Eu acho que nós falamos da importância, para que ele serve, na maioria das vezes, porque que a pessoa começa a envelhecer, o homem tem todos esses sintomas, né? Show de bola. Então, eu acho que é só despedir e agradecer aí para todas. Agradecer a audiência de vocês, muito obrigado. E espero que amanhã você já comece aí, baseado no que eu já falei aqui, né? Se a janta já está pesada, amanhã já pensa uma coisinha mais leve, uma atividade física. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.